aconteceu? Brasil e Noruega. Brasil e Noruega. Toda aquela expectativa, agora vai, agora vai, agora vai. Parecia que ia, mas não foi. E tem uma cena lá muito interessante, né? Vamos guardar nossos irmãos, fechar a porta, a chuva vem e depois começa a querer ocupar o nosso lugar aqui, né? Houve uma cena no final, que alguns irmãos devem ter observado, que o Neymar caiu de joelhos ali, chorando, e aí depois ele fez uma afirmação muito significativa. Ele falou assim: tentei, agora acabou. Tentei, agora acabou. Dizendo em outras palavras, que todo o esforço dele não deu em nada. Nós sabemos que ele chegou para jogar lá com uma lesão, fez todo aquele esforço, não jogou da forma que as pessoas esperavam, tentei, agora acabou. É interessante quando nós pensamos nele, o Neymar jogou 130 vezes pela seleção brasileira, 130. Marcou 80 gols, mais do que o Pelé. E deu 58 assistências para gol. Analisando friamente, nós poderíamos dizer o seguinte: se não deu certo, a culpa não seria dele, porque ele se esforçou, marcou um monte de gol, mas não deu certo. Tentei, agora acabou. Essa sensação do Neymar de fracasso, diante de tanto esforço, tanta dedicação, é uma sensação que muitas vezes nós também carregamos no coração. Esforço que nós fazemos em relação à família, esforço que nós fazemos em nossa vida pessoal, as lutas que nós travamos no nosso dia a dia. Às vezes, podemos fazer a mesma afirmação. Tentei, agora acabou. Joguei a toalha. É uma afirmação que demonstra fragilidade, é uma demonstração que demonstra limitação, é uma fala que demonstra, assim, o quanto realmente a nossa vida é frágil. Como é frágil a nossa vida? Há 50 anos atrás, em 1966, o músico Hermes de Aquino escreveu uma música que na época foi um sucesso, que retrata bem a fragilidade da nossa vida. A música diz o seguinte: eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Não é assim? Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. E aí ele é mais forte ainda para falar da fragilidade nossa. Não adianta escrever seu nome numa pedra, porque essa pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Nós somos um castelo de areia na beira do mar, mostrando toda a nossa fragilidade. E nós, como seres humanos, sentimos isso. Neymar expressou sua fragilidade. Hermes de Aquino, nessa canção, muito tempo atrás, expressou essa fragilidade. Mas a palavra de Deus é tão rica que ela expressa também essa fragilidade, a nossa vida como uma nuvem passageira, há mais de 3.000 anos, há 3.000 anos atrás, através de uma oração feita por Davi, lá no Salmo 39. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 39. Salmo 39. Nós vamos ler dos versículos 4 até o versículo 7. Salmo 39, dos versículos 4 a 7. Nós temos aqui uma oração feita por Davi. Davi, rei de Israel. Davi, famoso, poderoso. Davi que estava iniciando uma dinastia de reis através dele. E Davi faz uma oração a Deus. Nós podemos pensar o seguinte: a oração que ele vai fazer para Deus é pedindo para Deus mais vitórias na guerra. Ou então ele vai pedir para Deus mais riqueza, mais poder. Qual a oração que Davi faz para Deus nesse momento?
Salmo 39, dos versículos 4 até o versículo 7. Olha a oração que Davi faz, no auge do seu poder. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Olha só a oração que Davi faz. Uma oração estranha ao nosso coração. Muito estranha. Porque normalmente as pessoas querem saber de força, de poder, de conquista, de vitória. E Davi faz uma oração a Deus que nos assusta. Ele diz assim, olha, vamos ler de novo, versículo 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Davi orou a Deus pedindo que Deus mostrasse para ele o fim dos seus dias. Que Deus revelasse ao coração dele toda a sua fragilidade. Que Deus mostrasse para ele que a sua vida sobre a face da terra é uma nuvem passageira, uma vida curta. E Davi, nesse mesmo texto, ele começa a fazer diante de Deus uma explicação de como ele percebe a sua vida. Ele diz no versículo 5, deste os meus dias o comprimento de um palmo. Quando Davi fala que a vida dele, ele assemelhava ao comprimento de um palmo, que era uma forma de medida naquela época, Davi estava medindo a sua vida com a forma menor de medida existente naquele momento. Hoje nós medimos com metro, não é assim? Medimos por centímetros. Naquela época as pessoas mediam com côvado, que era o cotovelo, né? E palmo é uma medida de 4 dedos. 4 dedos. Fala, a minha vida é simplesmente 4 dedos. A minha vida é extremamente curta, extremamente passageira. E ele continua dizendo, a duração da minha vida é nada diante de ti. Pensando na grandiosidade de Deus, na eternidade de Deus, a nossa vida é nada. Muito curta, muito pequena. De fato, o homem não passa de um sopro. Vida curta, vida rápida. E ele continua, sim, cada um se volta como uma sombra. É interessante que esse texto, na palavra de Deus, sombra, é o mesmo texto lá de Gênesis capítulo 1, quando fala que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. É como se ele tivesse dizendo, o homem é uma imagem de Deus que vive como uma sombra, vive de uma forma estranha. E ele continua. Em vão se agita, ele fica preocupado, angustiado, a vida dura apenas um palmo, a vida é muito rápida, a vida é como um sopro, e a pessoa fica o tempo todo agitada, acumulando riqueza, e depois não sabe, né, como diz o texto, não sabe quem vai ficar com ela. Mostra toda a fragilidade. E aí nós ficamos assim, quando analisamos as palavras de Davi, qual é a conclusão que nós chegamos? Que isso é um fato real. A nossa vida realmente é extremamente frágil, extremamente curta. Às vezes as pessoas têm força, têm vigor, têm muita energia, mas a energia vai se diminuindo com o tempo. E é interessante que essas informações da vida que a palavra de Deus coloca no nosso coração, nós observamos no dia a dia. Vamos dar um exemplo para os irmãos, época de Copa do Mundo, é interessante observar isso. Todos estão admirados com Messi, porque ele tem 39 anos e consegue jogar ainda. Essa admiração já indica o quê? Que a idade é um limitador. Que a idade vai chegando, a força vai diminuindo. As pessoas admiradas com Cristiano Ronaldo, com 41 anos, marcando gol, também uma demonstração disso. Outras pessoas já perdem o vigor mais cedo, né?
Pessoas falam que o Neymar acabou, não tem como jogar mais, muitas lesões, tal, não tem como chegar como o Messi e tudo mais, mostra a fragilidade da vida. Muito tempo atrás, a Bíblia fala a mesma coisa. Moisés, lá no Salmo 90, o único salmo que tem na Bíblia escrita por ele. Salmo 90, Moisés fala o seguinte: a vida do homem chega a 70 anos, e havendo muito vigor, chega aos 80. Mas a maior parte deles é cansado e enfado. Então, por mais que a vida do homem seja longa, ela chega a 70 ou 80, na visão de Moisés. E Moisés viveu quantos anos? 120 anos. 120 anos. Moisés está dizendo, por experiência própria, mesmo ele, que chegou aos 120 anos de idade, dizendo que quando chegou aos 70, tem vigor, a partir dos 80, né, a partir dos 70 anos, é cansado e enfado. Em outras palavras, dizendo, ó, eu sinto dores no corpo. Nós temos uma irmã no artesanato, a Leda, e ela comentou isso esses dias atrás, né? Falou assim, ó, pastor, uma das coisas que mais dói com a idade são as dores no corpo. Tem muita dor no meu corpo, muita dor, né? Então é uma fragilidade humana, nós somos frágeis. Nós não temos esse vigor, né, tão grande. Por isso esse texto da palavra de Deus é muito rico, falando de nossa fragilidade. E a nossa fragilidade não é apenas no corpo físico, que ele vai se enfraquecendo com o tempo. A nossa fragilidade também vem nos nossos próprios planos. Estabelecemos planos de nossa vida e muitos deles não se realizam. Quantos planos nós traçamos e não se realizaram? Quantos? Lá no livro de Tiago, Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz o seguinte: ó, e você aí que fala, amanhã eu vou em tal lugar, vou fazer isso, fazer aquilo outro, vou ficar um tempão lá, ficar 1 ano, 2 anos, tal, vou negociar, vou ganhar dinheiro, tudo mais, tal, tal, tal. E ele fala, mas como você sabe que isso vai acontecer? Como você sabe? Porque tudo está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, farei isso, eu farei aquilo. É o que o livro de Tiago nos ensina. Mostrando o quê? A nossa fragilidade, inclusive nos nossos planos que estabelecemos. O texto bíblico fala também que a nossa fragilidade envolve perdas. Olha que o versículo 4 afirma, né? Diz assim, ó, versículo 4, versículo 6. Em vão se agita amontando riqueza sem saber quem ficará com ela. Vai embora. E Jesus conta uma história sobre isso. Jesus fala de um homem que bateu no seu coração e falou assim, alegra coração, fica feliz. Porque agora você plantei bastante, tem bastante coisa, tem bastante celeiros, agora você pode descansar em paz o seu coração. Aí Jesus diz, louco, essa noite vão pedir a tua alma, e para quem vai ficar tudo isso? Mostrando toda a nossa fragilidade. A palavra de Deus mostra a nossa fragilidade de uma forma muito intensa, fragilidade essa que nós percebemos no nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, é interessante observar por que Davi pediu a Deus para que Deus mostrasse para ele o fim dos seus dias. Por quê? Por que Deus? Por que ele pediu isso para Deus? Ele sendo o rei, tão forte, tão poderoso. Ele fala, mostra-me o fim da minha vida, mostra que a minha vida é uma nuvem passageira, mostra a minha fragilidade com o objetivo. Qual o objetivo? Para que eu saiba quão frágil sou. Quando nós percebemos que a nossa vida é tão frágil, que somos de fato uma nuvem passageira, nós percebemos essa nossa fragilidade, a nossa carência. Sabe como se expressa bem isso? Imagine você descendo uma estrada para o litoral, lá para Santos, pegando a estrada, ou então lá para o litoral, ou uma estrada cheia de curva. Você está dirigindo com toda a confiança, dirigindo, seguro de tudo, de repente vem um nevoeiro. Quando o nevoeiro vem e fecha toda a visão, naturalmente o que nós percebemos logo de cara, toda aquela nossa autossuficiência, toda aquela nossa confiança de conduzir com segurança naquela estrada,
ela vai embora, não é assim? E aí o que nós fazemos imediatamente? Nós reduzimos a marcha, não é? Reduzimos a marcha e vamos observando com atenção todos os sinais ali ao nosso caminho. Vamos observando para não errar. Porque se errar, a coisa fica complicada, não é? Então, quando nós percebemos a fragilidade da nossa vida e percebemos que ela é passageira, isso mostra para nós o seguinte: olha, você não é autossuficiente. Você precisa de Deus. Você não consegue viver sozinho. Você precisa de Deus. E isso nós falamos, sabe para quem? Para o nosso próprio coração. Opa, você não consegue. É necessário que você se volte para Deus. É necessário que o seu coração se encontre em Deus. Então, nós percebemos o limite da nossa autossuficiência e a nossa carência de Deus quando as coisas complicam. Acho que todos nós já tivemos essa experiência, né? Quando a neblina fecha na estrada, isso aconteceu muitas vezes com a Darcy. Reduz a velocidade, vai olhando com toda a atenção e vai clamando a Deus para nada acontecer de errado, né? E a gente fica torcendo para ver aparecer alguma luzinha na frente. Se está chovendo forte, também vai pedindo. Nós nos voltamos automaticamente para Deus na nossa fragilidade. Por isso Davi está pedindo isso. Davi sente o seguinte: se ele perceber que é autossuficiente, que ele não precisa de Deus, ele vai cometer erros gravíssimos. Por isso ele precisa perceber o quão a vida dele é limitada e o quão ele é frágil, para que ele possa depender mais e mais de Deus. É o que Davi está pedindo para Deus. E não apenas isso. Quando nós percebemos essa nossa fragilidade, é o que Moisés fala: ensina-me a contar os meus dias para que alcance o coração sábio. Eu adquiro sabedoria, porque eu vou estabelecer prioridades na minha vida. Se a minha vida é frágil, se a minha vida é uma nuvem passageira, eu vou estabelecer prioridades. Quais são as prioridades que eu vou estabelecer? Uma delas é nunca perder oportunidades. Nunca. Porque nós não sabemos se essa oportunidade irá voltar. Eu já até comentei com os irmãos há um tempo atrás. Apareceu uma viagem, uma visita para alguém, uma mensagem a ser enviada. Faça, envie, viaje, porque senão não sabe se haverá uma nova oportunidade. Isso nos dá sabedoria. Eu não posso perder oportunidades. Uma outra questão, quando nós percebemos que a nossa vida é frágil, nós também, além de estabelecermos não perder oportunidades, nós temos que pensar o seguinte: eu tenho que cuidar dessa vida que é tão frágil. Hermes de Aquino fala que é como um cristal bonito que se quebra quando cai. Então, vou evitar que caia. Né? Vou tomar um cuidado enorme para que não caia. Né? Fazer de tudo para não cair esse cristal. Se cair, vai quebrar. Né? Então, vou no médico, faço atividade física, né? Cuido da alimentação, né? Tata, né? Cuidar da alimentação. Por quê? Porque a nossa vida é frágil, não é assim? Então, tem que cuidar. E uma outra coisa importante que envolve essa sabedoria. Se a nossa vida é tão passageira, tão frágil, não vale a pena ficar guardando rancor no coração. É perda de tempo, não é? Por que eu vou ficar alimentando ódio no meu coração contra uma pessoa que fez uma coisa que eu não gostei? Ficar remoendo aquilo lá. Não vou perdoar jamais. Isso acabou, não aguento isso. Para que ficar alimentando rancor no coração? Essa vida é tão curta, essa vida é tão frágil. Para que fazer isso? É uma tolice imensa, né? Nós reorientamos todas as nossas prioridades de vida quando nós percebemos que a nossa vida é passageira e a nossa vida é frágil. Mas, meus irmãos, vamos ser sinceros nessa questão. Nós também começamos a valorizar mais os relacionamentos. Porque os relacionamentos, eles perduram, eles duram. Né? Passar o tempo lá com a família, isso faz muito bem para nós, muito bem para o nosso coração. As pessoas que nós amamos é uma joia preciosa na nossa vida que o tempo não leva. As pessoas podem até partir, mas o relacionamento delas, o nosso amor por ela, a riqueza da vida delas, permanece para sempre guardado no nosso coração, jamais vai embora.
Isso é valor eterno. Então, quando nós percebemos que a nossa vida é frágil, nós começamos a ter esse cuidado especial, né? Nós procuramos não perder oportunidade, nós procuramos cuidar da nossa saúde, nós procuramos realmente não guardar rancor no coração, valorizar os relacionamentos, que é o nosso bem precioso, nós procuramos fazer isso. Mas lá no íntimo do nosso coração, meus irmãos, nós podemos dizer o seguinte: isso não é suficiente. Não é. Porque nós não queremos que a nossa vida seja frágil. Nós não queremos isso. Nós não queremos que a nossa vida seja uma nuvem passageira, mas é. O conhecimento que a nossa vida é nuvem passageira nos faz buscar a Deus, sim, nos faz buscar ter sabedoria, mas nós não queremos. Nós queremos algo mais. Nós queremos que a nossa vida dure. Nós queremos que algo que nos fortaleça para ter forças nesse momento. Porque se nós pararmos para pensar friamente e pensar em vida como nuvem passageira, nós vamos pegar aquele tipo de, como é que é, relógio de areia, né? Uma ampulheta, e nós vamos perceber o seguinte: alguns de nós aqui, como o meu caso, a areia já falta pouquinho areia, né? E se falta pouquinho areia para acabar, o coração entrar em desespero. Não, mas está muito pouco, né? Eu tenho que cuidar, mas está muito pouco. Eu quero mais, mas está muito pouco. É um desejo de quero mais, quero mais. A fragilidade nos derruba. E aí começamos a pensar, como eu vou estabelecer planos para a minha vida se a minha vida falta tão pouco? Tão pouco. Faltam poucos anos, por que eu vou ainda ter algum sonho? Eu enterro tudo, para quê? Nós podemos mergulhar numa tristeza, uma depressão profunda, porque percebemos que a nossa vida é nuvem passageira. E nosso coração começa a desejar algo mais, algo que nos dê força em relação a tudo isso. E aí nós nos voltamos, meus irmãos, para alguém que assumiu toda a nossa fragilidade. Moisés falou, a vida do homem chega a 70 anos e a vida do vigor 80 anos. Mas houve alguém que viveu muito menos do que isso. Viveu apenas 33 anos. Alguém que assumiu toda a nossa fragilidade de vida. E ao olharmos para essa pessoa, o que nós percebemos? Nunca perdeu qualquer oportunidade de falar de Deus, do amor de Deus a outras pessoas. Nunca guardou qualquer tipo de rancor no coração contra qualquer pessoa. Inclusive na cruz ele falou, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não vale a pena guardar rancor no coração. Iniciou todo o seu ministério com 30 anos, tendo apenas 3 anos para realizar o seu ministério. 3 anos apenas. Muitas pessoas pensam, mas minha vida é muito pouco para frente. Mas provavelmente é mais do que 3 anos. E ele tinha 3 anos, e realizou tudo em 3 anos. E Jesus assumiu toda a nossa fragilidade. Fragilidade essa, meus irmãos, que a culpa dela é do nosso pecado. Deus nos criou para viver para a eternidade. A tal ponto que a palavra de Deus nos fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por isso nós clamamos pela eternidade sendo frágeis, sendo passageiros. E esse clamor pela eternidade é uma demonstração do quê? Que nós perdemos isso por causa dos nossos pecados. E Jesus na cruz do Calvário carregou todos os nossos pecados. Todos. Assumiu toda a nossa fragilidade ali, toda. E ele ressuscitou dos mortos, dando vitória sobre a fragilidade. Vitória sobre a nossa vida como nuvem passageira. Nos faz perceber que em Cristo Jesus a nossa vida não é simplesmente uma nuvem passageira. Em Cristo Jesus nós temos a dimensão de uma vida eterna. A nossa vida aqui sobre a face da terra tem alguns anos, não sabemos quantos anos, mas está reservado para nós um tesouro, uma casa não feita por mãos nos céus, que é na presença do Senhor Jesus, que é uma vida eterna na presença dele. É interessante observar que esse cantor, Hermes, né, de Aquino, quando ele fala assim, nossa vida é nuvem passageira,
que com o vento se vai. Né? É como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever seu nome numa rocha, porque em pó ela vai se transformar. A nossa vida corre contra o tempo, somos um castelo de areia na beira do mar. A nossa vida é assim. Mas nós podemos colocar a nossa vida nas mãos de uma rocha que não vai virar pó. Colocar nossa vida nas mãos de alguém que é a vida eterna, que é a rocha eterna, que é Cristo Jesus. O Senhor nos convida nessa manhã a colocarmos toda a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos voltar aqui no Salmo 34. Olha o que Davi fala. Vamos ler novamente, nós vamos perceber por que ele pediu essa percepção de fragilidade. Olha só o que ele diz. Vamos começar no versículo 4 novamente. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desce os meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Olha para a minha vida passageira, que é um palmo, o que eu vou esperar? Que esperança eu tenho de uma vida passageira? Que esperança eu tenho? E ele fala, minha esperança está em ti. A nossa esperança está em Cristo. É Cristo Jesus que nos dá vida, é Cristo Jesus que nos restaura, é Cristo Jesus que nos fortalece. É nele que devemos colocar toda a nossa esperança. Se a nossa vida, que é uma nuvem passageira, estiver em coisas passageiras, nós vamos sofrer terrivelmente. Mas se a nossa vida estiver alicerçada na rocha eterna que é Cristo Jesus, nós estamos num porto seguro, porque Ele é nossa segurança, é nossa esperança. Por isso a importância. Senhor, dá-me a conhecer o fim dos meus dias, para que eu perceba quão frágil eu sou. E o que esperar, Senhor, de tudo isso? Que a minha esperança esteja em Ti, que os meus olhos estejam olhando para Ti, que a minha vida esteja inteiramente na Tua presença, Senhor. Oremos. Pai, na Tua presença e oração, nós suplicamos em nome de Jesus. Convença-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito, como Davi pediu nessa oração. Convença-nos, ó Pai, que nós somos frágeis. Convença-nos, ó Senhor, que a nossa vida realmente é uma nuvem passageira. Nossa vida dura um palmo de mão, nossa vida é tão breve. Senhor, convença-nos disso, para que possamos perceber a nossa fragilidade, para que a nossa esperança esteja cada vez mais voltada para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos depositar, Senhor, todo o nosso coração, toda a nossa alma, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é o que nós pedimos, é o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém.